Ô, Sá, Fala pra nós. eu não sei se vai dar tempo, mas a 8 e a 9 eu dei uma agarrada. Demorou. Todos aí? Não, né? Já abriu para vocês aí a lista? Abriu. Já. Setembro. Essa matéria é boa, hein, Sá? Distância do objeto, imagem. Maravilhosa, né? Boa, pra Tá jogar doido. fora, isso sim. Bem melhor do que eletrodinâmica. Sei não, viu? Pior que não, Cara, né, velho? complicado, porque as duas têm cada fórmula. Ô, Simon, nessa questão que você tá aí, velho, Sim. eu tinha pensado em fazer a área. Tipo assim, até o 10 ali, até o 10 ampere, miliampere, e até ali no 30 volts. Certo. Só que deu errado. Porque aí a gente derrapou no conceito. Por quê? Qual que é o conceito aqui da número 5, né, pra gente já ir passando para as próximas, né, para as bonitas aí. Esse é um gráfico de um resistor, né, e a resistência é, por definição, a inclinação da reta, ou seja, V por I. Então, eu não posso fazer a área do gráfico, e sim o ΔY sobre o ΔX, né? Aquele fator tangente que a gente sabe. Então, como ele pediu a resistência no comportamento ômico, lembra que o comportamento ômico está na reta, certo? E aí nós sabemos que a resistência, por definição, é V por I. E quem é V por I nesse gráfico? É a inclinação da reta. É só pegar dois pontos quaisquer, né? Nem precisava pegar inteiro, não. Mas se quisesse pegar aí de forma inteira, dá para perceber que nós temos nos pontos 0 e 10, aqui embaixo, né? 0 e 10. 10 o quê? Miliampere. Olha que maravilhoso. Né? Esquecer disso aí lascou. E aí lá em cima nós temos, quando a corrente é 10, a voltagem é 30 volts. E aí é volt mesmo, né? Não é milivolt nem nada. Então, quem é a resistência no comportamento ômico, ou seja, na reta? Até porque lá na curva a gente não conseguiria calcular essa inclinação de forma muito tranquila, né? Aqui no ensino médio. Então, nós temos a voltagem 30 e a corrente 10 vezes 10 a menos 3. Por uma questão óbvia, eu vou subir o 10 a menos 3 para cima como 10 a mais 3. 30 dividido por 10 é 3 e 10 a mais 3 ohms. Por que por uma questão óbvia? Porque eu já li ali embaixo que ele está pedindo a resistência em quilo-ohms. Quilo é 1000, então esse 10 a 3 é a mesma coisa que K, né? 3 quilo-ohms. Então esse é o comportamento. Anota aí, Gomes, anota aí, terceiro ano, que a resistência elétrica é a inclinação da reta e não a área do gráfico, ok? Por que não pode fazer a área? Aliás, essa área aqui não representa nada para nós. Não posso fazer a área por um motivo, Marina. O que é a área de um gráfico? É o produto do gráfico. Quando eu falo para você que esse gráfico é voltagem em função da corrente, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Voltagem versus corrente. Então, a área desse gráfico me dá isso aqui. V vezes I. E o que é V vezes I? Alguém tem noção? O que na física é V vezes I? Oi? Potência. Nossa senhora, que brilho. Potência, ok? Então, a área do gráfico, Marina, terceiro ano, é o produto do gráfico. Agora você pirou nisso aí, né? Enquanto a inclinação da reta é a divisão do gráfico. Então, a divisão, V por I, é a resistência. O produto é a potência.
E se eu pôr esse gráfico aqui, peça a potência na prova, eu pegava pelo menos uns 6, não pegava? Pega. Pegava, não pegava? Uns 5. Um 5 ia ficar assim. Que é isso? Eu acho, hein? Ok? Então toma cuidado do que é área do gráfico, que é o produto do gráfico, com relação à inclinação. Ah, mas isso aí você não fala, e ninguém fala para você, ok? Isso é o que a gente chama de argumento matemático, tá? Infelizmente, faz parte do contexto matemático, né? De estudar matemática. Lá na área de função, falo mesmo que os professores de função têm uma responsabilidade muito grande, velho, em passar função para a galera. Não é fácil, não. É uma responsa muito grande. Vou apagar aqui, tá? No comportamento ômico que a gente trabalhou. Qualquer coisa também é só retomar lá depois no nossa gravação. Uma fonte de 6 volts alimenta o circuito representado na figura a seguir. É um circuitozinho maneiro, né? Contendo chaves, né? Um circuito em caixa, conforme a gente vai desenhar aqui para você, Rapidex, tá? Só para a gente bem trabalhar aqui maneirinho. Ele mostra um ponto chamado de ponto A, que é muito importante para nós. Aqui tem resistência, aqui tem resistência, aqui tem resistência e aqui tem resistência. Além das chaves, né? Que ele chamou de Simon 1, Simon 2. Quem temos aqui? R2, R1, R1 e R1 de novo. Meu Deus do céu. Aquilo é R2 mesmo? R2. Considere R1, 1 e R2, 2 ohms. Bom, eu não vou conseguir fazer isso, né? 1, 2, 1, 1. Não vou conseguir fazer esse exercício toda hora olhando para lá. Com minha memória incrível, né? De curta duração. Amados, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito alimentado aí por uma força eletromotriz, é uma bateria ideal, perfeito? E ele diz assim, a corrente no ponto A é I1 quando a chave S1 e S2 estão fechadas. Nesse caso aí, as chaves estão abertas, tá? Na figura. Quando as duas chaves estão fechadas, a corrente é 1. A corrente é 2 quando só a chave 1 está fechada. Qual que é a razão entre as duas correntes? Então, o que eu preciso é fechar as chaves e fazer o famoso resistor equivalente. Simples assim. Eu vou começar pela corrente 2, tá bom? Pelo caso 2. Simon, por que o caso 2? Quero que você se ligue agora na figura, tá? No que eu vou fazer aqui para vocês. Whiteboard. Tipo assim, Fala para mim. fiquei na dúvida aí quem que tá em paralelo e quem tá em série. Perfeito. Vou mostrar isso para você agora. Primeira coisa. Com a chave 2 aberta, eu estou começando pela corrente 2, tá? Pela parte 2, vou fazer ela aqui. Com a chave 2 aberta, você vai vir aqui, ó, aonde eu vou desenhar esse ponto e esse ponto, e aqui tudo vai ficar sem DDP. Por que, Simon? Porque a chave S2, ela não está ligando esse fio todinho que eu estou mostrando aqui? Sim ou não? Sim? Sim. Se eu abrir essa chave, é como se eu tivesse cortado esse fio. Vim aqui, ó, pei. Então, todo esse fio fica desabilitado. E agora, esses dois pontos, que é um nó, corresponde a um nó, porque tem 3 caminhos, ó, 1, 2 e 3, agora eu desabilitei o terceiro caminho. Eu não vou fazer isso aqui, porque vai ser uma perda de tempo para mim também depois, mas é como se eu pudesse apagar. Pegar o meu dedão aqui, ó, e apagar esse ramo todo. O que sobrou agora, padrinho? Ó, apagando esse ramo aqui, Simon, sobrou, ó, sai da bateria, passa pelo resistor R1, sobe pelo resistor R2 e fecha novamente.
Eu não sei se você concorda comigo, mas agora essas duas bolotas vermelhas aqui que eu desenhei já não são mais um nó, e sim uma quina. É só fazer a regra do dedinho. Vamos lá? Corrente sai de mais e vem. A corrente I2 que ele chamou. A corrente vem, passa pelo R1, chega aqui, não divide, porque não vai mais para lá. Então, sobe, passa pelo R2, essa chave está fechada, está falando enunciado. Chega aqui, volta e passa por A. Esse é um ramo só. Sendo assim, quando a chave S2 está aberta e a chave S1 está fechada, isso é, Gomes, terceiro ano, apenas um circuito série com R1 mais R2. Então, quem é a resistência equivalente? R1 mais R2, 1 mais 2. 3. A voltagem total, 6 volts. Quem é a corrente no caso 2? A corrente no caso 2 é V por R. 6 por 3, 2 ampere. Essa é a corrente I2. Claro que o meu exercício não acabou, porque depois ele pede a razão entre as correntes, né? Mas segura aí, essa é a nossa corrente no caso 2, ok? Agora nós vamos brincar com a corrente no caso 1. Para isso, vou fechar a chave para que a gente visualize melhor o nosso exercício. Agora, fecha aqui, fecha aqui. Uma coisa importante, hein, que todos vocês têm que entender. O ponto A, que ele está tomando como referência, não é um ponto qualquer, né? E esse exercício teria respostas bem diferentes, né? Se ele coloca, por exemplo, esse ponto A aqui, ou se ele coloca esse ponto A ali, né? Ele colocou o ponto A nesse fio que liga o circuito ao primeiro nó. E esse fio que liga o circuito ao primeiro nó, a gente sempre chama de fio fase, fio principal. O que significa isso então, Simon? Que no ponto A vai passar a corrente total. Por isso que quando essa chave aqui estava aberta e apenas esse circuito funcionando, a corrente I2, 2 ampere, é a corrente total que passava aqui. E por isso passava pelo ponto A. Agora você sabe, olha que bonito, que existe uma corrente total aqui. Mas que ao chegar aqui nesse ponto, ela vai se dividir entre uma corrente para frente e uma corrente para cá. Mas o que não importa para a gente, porque essas duas correntezinhas aqui, ó, elas vão se unir novamente aqui em cima. E vai sair daqui, de novo, a corrente total, que vai passar pelo ponto A, eu vou anotar, né, captar e continuar o meu problema daí para frente. Então, bonitos, qual é a ideia aqui? Corrente total se dividiu, juntou corrente total. Aí, Gomes, eu digo para você que teve dúvida aqui. Você acabou de estabelecer o paralelo. Quando você olha para aqui e vê uma corrente total passando pelo R1 e do nada se dividindo. Então, o nosso circuito fica assim, ó. Corrente total passando pelo R1, então vem. Certo? Esse é o nosso R1. E do nada, nó. O nó está dividindo em 2 ramos. Vamos lá. Um para cima e um para baixo. Um dos ramos tem um R2, solitário. E o outro ramo? Um R1 e um R1. E eles fecham aonde? Lá no nozão de novo. E finaliza o exercício. Então, esse circuito em caixa ficou com, primeiro, R1zinho, depois, nó, divide, eu faço tudo isso com a regra que eu chamo de regra do dedinho, sacou? É sempre assim, sai da bateria, passou primeiro por um sozinho, aí eu vou redesenhando, sozinho. Nó, eu faço nó. Agora divide, 2 ramos, um tem o R2, tá lá, R2, e os outros 2, R1 e R1. Ah, legal. E depois, fecha no nó e vai embora. Acabou. Então agora, a minha resistência equivalente, no caso que ele chamou de corrente 1, né, nós temos aqui um paralelo, e ficou bom para nós, né? Porque o R2 vale 2 ohms, e aqui embaixo o R1 vale 1 cada um. 1 mais 1 também dá 2.
E o paralelo entre 2 e 2 dá quanto? 1. Cara, 4. Entre 2 e 2, produto pela soma, né? Ou R sobre N, 2, que é o valor da resistência, dividido por 2 resistores, né? Já que aqui eu estou trabalhando como se fosse um equivalente. Então, nós temos entre 2 e 2, o paralelo dá 1. Mais esse cara que está em série aqui, né? Esse R1 está em série com esse trambolho. Se esse trambolho tem equivalente 1 e o R1 vale 1, a minha resistência equivalente é 1 mais 1, que vale 2. 2. E aí a corrente que a gente está chamando de 1, agora vem a ser V sobre R, que dá 3 ampere. Então, a corrente 1 é 3 ampere, a corrente 2 é 2 ampere. Vamos voltar ali para maravilhosa. Que é a razão. Ele quer a razão entre 1 e 2. Então, é I1 sobre I2. 3 dividido por 2. Essa é a razão do exercício, ok? 3 sobre 2. Ô, Top? Sara, Fala para mim. a corrente sempre vai do mais para o menos, né? Perfeito, gata. Positivo para o negativo. Positivo e operante. A dúvida ficou só naquela parte, então, que eu tava achando que, tipo assim, era para eu fazer primeiro o paralelo entre R2 e R1, para depois somar com os de baixo. Ó, muito comum, tá, meu caro? Vou mentir para você não, muito comum a galera pegar isso aqui, ó, né, essa caixa e fazer esse paralelo aqui, ó. Né? Inclusive tem muito exercício teórico que mete um exercício desse e fala assim, na malha 2, que ele costuma vir aqui, chamar isso aqui de malha, né? 1 quadrado malha 1, 1 quadrado malha 2. Isso é o termo técnico, né, que a gente utiliza pela lei de Kirchhoff. Aí ele chama essa malha aqui de malha 2. Aí ele fala, na malha 2, R1 e R2 estão em paralelo. E é errado, né? Eu não posso falar que esse cara está em paralelo com esse aqui de jeito nenhum. Porque R1 mais R1, aí sim, estão em paralelo com R2, conforme eu redesenhei aqui. Você não pode falar que um dos de baixo está em paralelo com o de cima, mas de jeito nenhum, né? Porque se você resolver, dá errado. Oi? Ok. O R1, esse primeiro R1 aí da esquerda, no caso, também estaria em paralelo com o R2? Este aqui? O R1 aí, ó. Esse aqui? Não, o outro, do lado. Exato. Esse Estaria em aqui? paralelo com R2 mais... Com R2 aí. Esse R1 mais esse R1 estão em paralelo com R2. Eu não posso falar que só ele está, ok? Não, sim, tranquilo. Mas esse R1 aí também está em paralelo? Também. Esse primeiro aí da esquerda? Esse da esquerda? Sim. Esse aqui que eu tô com Ele está medo? em paralelo com os outros? Não, ele está em Exatamente série esse. com os outros. Ok? Esse da esquerda Ah, tá. está em série com os outros pelo redesenho lá, ok? Uhum. Apagando, não podia deixar de colocar esse exercício 7, que algumas pessoas ficaram com dúvidas já, mandaram mensagem. Amados, é o famoso, esse aqui é uma pegadinha morna, né? Porque não é o desenho que você espera, mas agora eu vou entregar a paçoca aí para quem ainda não conseguiu fazer, na associação de resistores ômicos mostrada a seguir. Vou apagar aqui porque já está lá no nosso vídeo, né? Sem problemas. Os potenciais dos pontos A e B são iguais. Aí sim, né? É aquela hora que você pega o exercício e fala assim, ah, tá. Tava difícil até antes de falar isso. Depois que falou isso, ficou mais fácil para a gente. Amados, falar que os potenciais, aqui é 3, R, 2 ohms e 16 ohms. E esses dois pontos que ele colocou. Falar que esses dois pontos têm o mesmo potencial é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. E aí talvez seja a hora de você falar, ah, tá. Porque agora eu sei
que se isso está no mesmo potencial, a corrente aqui nesse ponto é zero. Isso está em curto. E por isso, isso aqui é o quê? Que circuito especial é esse daqui? Esqueci, velho. Meu brother, aí sim. Onda. Rapaz. Você usa para Ponte de atravessar? Weston. Hã? Ponte de alguma coisa? De É a Weston. ponte! É a ponte de Whetstone. Muito bem. Você viu que eu não estou bom em imagem e ação, não. É a ponte de Whetstone. A ponte de Winston. Amadão, dizer que esses dois pontos aqui têm o mesmo potencial é só para você dizer assim, é como se eu tivesse isso aqui, ó, potencial X, e aqui o famoso A e B, né? Então nós temos AX e AX, 3 e 2 em paralelo, ao mesmo tempo em série com BX e BX, o R e o 16. Né? O redesenho está no seu caderno. É só voltar lá para ver como que redesenha a ponte, que eu fiz algumas vezes para você. Mas, lindos, a ideia é como se encontrar um resistor desconhecido conhecendo os outros. Multiplica cruzado. Então, a ponte de Winston finaliza em 3 vezes 16 de um lado, R vezes 2 do outro. E é claro que eu ia botar La Ponte, né? La Puente. Então, nós temos, simplificando aqui de uma vez, né? 16 e o 2, 8, vezes 3, 24 ohms. É a única forma dela ficar em equilíbrio. E como que eu sei que ela está em equilíbrio? Toda vez que nos vértices, nos ápices aqui desse losango, losango, a homenagem, eu tiver o mesmo potencial. Aí nós saberemos que está em equilíbrio, ok? Botei a ponte aqui só para fazer aquela média, né? Na hora que a Karine for ler a prova lá, fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. O Simon, tipo Fala assim, para mim. o 3 e o 2, eles estão em paralelo um com o outro. Isso. O Mas redesenho em série com o resto. o redesenho é isso aqui, ó. Esse é o redesenho da ponte. Isso aqui é a ponte. Aqui, ó, ponto X e ponto X, ó. No meio. Ponto X e ponto X. Aí A de um lado e B do outro. Aí não pegando mais o desenho daí, tá? Pegando o meu desenho, que eu chamei A e B aqui de lado, tá bom? E aí, onde está A e B, na figura, eu chamei de X e X. Então, nós temos aqui 3 e 2, entre A e X, aí A e X, 3, A e X, 2. E do outro lado, B e X, R, B e X, 16. Isso é a figura, né, o jeito de resolver. Porém, olhar para essa figura aqui, o Gomes, olhar para essa figura é se eu tiver a resistência e for trabalhar de alguma outra forma, né, para calcular um equivalente, alguma coisa assim. Essa figura não me auxilia a calcular o valor de um resistor desconhecido, não. Ela não me auxilia. É só mesmo a multiplicação cruzada. Agora, ela me ajuda a fazer outras questões, que é qual a resistência equivalente, agora que eu sei que R vale 24, então quebra o paralelo e soma, top, sei o equivalente. Aí são outras formas de resolver, tá bom? Confirmar o gabarito para vocês, letra E, número 7, ponte de Winston. Fala para nós. Eu pensei fazer paralelo aqui no 3 e no 2, que aí ficaria 6 sobre 5, e no outro fazer 16R sobre 16 mais R, e aí igualar. Daria também, daria não? Daria mais trabalho. Pô, muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Você chegou a fazer? Não, eu deixei aqui. Eu comecei, meu filho. Você chega na equação do segundo grau, que aí eu já parei. Então eu vou deixar para lá. Oh, mexe com isso não, que é furado. A
A questão é a seguinte, também não tende a dar certo também não. É, meio incerto. Porque repare comigo, se isso está em série, a corrente que passa total nesse trambolho e nesse trambolho é igual. Só que a DDP que eu tenho aqui é AX, que seria R vezes I. Né? Aí o equivalente aqui nesse ponto AX. A DDP que eu tenho lá é BX, que aí seria RBX vezes a mesma corrente. Tá vendo que as correntes são iguais? Sim. Agora, se as voltagens forem diferentes, o que pode acontecer, natural, né? Porque AX, BX é diferente, por isso a gente chama de A e por isso chama de B. Então, como as voltagens são diferentes, as resistências equivalentes são diferentes também. Então, daria errado, tá, moçada? Que deu errado. Tipo assim, deu menor que 1. Deu Show. 0 e alguma coisa. Show. Então, daria errado. Não vai por esse caminho, não. Top? Aqui. Questãozinha linda. Puxar aqui em cima aqui. São só 4? Isso, só 4. Aí, no caso, é assinale a alternativa correta. Isso, que dá para a gente ler geral. Apagando a nossa ponte de Wheatstone. Essa é a número Eu agarrei na 3. 8. Vamos lá, vamos resolver. Essa é a número 8, que diz assim: propriedades elétricas de 2 resistores foram investigadas. V por I, né? Então é um gráfico de um resistor. As curvas para o resistor A é a linha cheia e B é a tracejada. Já deu para eu entender no gráfico, partiu. Número 1, o resistor B é ômico. Sim, porque se apresenta em uma reta. Então, muito legal. Número 1, verdadeiro, porque é uma reta. E o gráfico de um resistor ômico sempre é uma reta. 2. Os resistores têm resistências iguais quando submetidos a uma tensão de 10 volts. Verdadeiro. Ô, travou? Por que verdadeiro? Ah, tá. Você tem que fazer a conta aí, ó. Fiz a conta que dá verdadeiro, né? Tem que fazer o VRI. Tá, mas quando a tensão é 10 volts, a corrente que passa pelos dois é a mesma. Vocês estão vendo lá Sim. no gráfico? Sim. Quando a tensão é 10... o meu mouse estava na frente aqui, agora ficou mais fácil de enxergar. Quando a tensão é 10, a corrente que passa nos dois é de 20 mA, né? O gráfico tem uma interseção, eles se encontram. Eu não vou nem fazer essa conta, né? 10 por 20 mA e 10 por 20 mA para dizer que é igual, né? Só observar que os pontos se cruzam, né, na mesma corrente. Então, verdadeiro também. Mesma corrente. Tá aí o ponto 3, mesma corrente, ok? 3. A potência dissipada pelo resistor A, quando submetido a uma tensão de 20 volts, vale 0,6 watts. Olha o resistor A, por favor, né? Essa cobrinha. Quando a voltagem é 20, a corrente que passa nele é de 30 mA. Todo mundo concorda comigo? Sim. Uhum. Então, nós vamos lá. Ó. Quem é a potência? V vezes I. Correto? Então, a voltagem é de 20 volts, né, o que está dizendo ali. E a corrente, aí é só tomar um cuidado, né, Terra? Porque está 30, mas a unidade dentro do parênteses é miliampere. Então, é 30 vezes 10 a menos 3. Então, se você analisar comigo, aqui vai dar 600. Dividido por 1000, voltando 3 casas, dá 0,6 watts. Então, a potência dissipada por esse carinha
é de 0,6 watts, o que eu considero como verdadeiro. É o que está dizendo? A potência dissipada pelo resistor A vale 0,6. Ficou claro, Terra? Ficou, eu confundi com de resistor. Potência igual a tá. R vezes Z ao quadrado. Tá ótimo. Número 4, o resistor B apresenta uma resistência de 50 ohms quando submetido a uma tensão de 5 volts. É só observar que é 5 para a voltagem e 10 mA para a corrente. Então, a resistência dele, V por I, 5 dividido por 10, 10 a menos 3. 5 dividido por 10 dá meio, e o 10 a menos 3 sobe 10 a mais 3. Ok? É meio vezes 1000. Né? Isso tem que dar 500. Sim. 500 ohms. E ele está dizendo que dá 50. Então, para mim, tem uma falsa. E aí, corretas 1, 2 e 3. Alternativa D, de somente 1, 2 e 3 são verdadeiras. Maravilhoso. Isso aí. Maravilhoso. Essa daqui é a famosa questão base gerador, né? Coloquei ela porque nos resolve muita coisa, né? E é de gráfico, como eu falei que ia cair gráfico de gerador na prova de vocês. Temos um gráfico de um gerador, bonitão, determine letra A, resistência interna, aí é conceitual, né? Todo mundo precisa lembrar que o gráfico do gerador tem para nós epsilon e ICC. Lembram disso? Esse é o gráfico do nosso gerador V por I, epsilon por ICC. E letra A, por definição, a resistência interna é epsilon por ICC. A resistência interna é a inclinação da reta, ok, do nosso gerador. Então, epsilon no gráfico, a voltagem máxima 20 e a corrente máxima 5. E 20 dividido por 5 dá 4 ohms. Essa é a resistência interna do nosso abençoado gerador. Simon, letra B. Um resistor de resistência 6 ohms é ligado aos terminais desse gerador. Então agora nós temos isso aqui, ó. O nosso gerador e uma resistência externa. O nosso gerador tem 20 volts de força eletromotriz, 4 ohms de resistência interna, acabamos de calcular, e agora uma resistência externa de 6 ohms. Quer saber? Determine o rendimento do gerador quando funcionando nessa configuração. Ô meu amado, o rendimento do gerador é a voltagem que ele entrega dividido pela voltagem total que ele tem. O rendimento, vamos botar aqui no final, rendimento é V por epsilon. É assim que vai terminar o nosso exercício. Eu só preciso saber qual é a voltagem que ele entrega, né? Sabendo que ele não entrega 20 volts porque é um gerador real. E aí, equação do gerador, epsilon menos RI, onde a força eletromotriz é de 20 volts, a resistência interna 4 ohms e a corrente que circula no circuito vale quanto? Vale... Você acredita que tem uma galera que pega 5 amperes? Vai dar... Isso. Quanto vale a corrente no circuito? Lei de Poulet? 20 sobre... Epsilon total sobre R total, não é isso? É. Incluindo a resistência interna, não é? Sim. Então, 20 sobre 6 mais 4, 20 sobre 10. Então, a corrente total vale 2 amperes, que eu aconselho você a sempre calcular primeiro, antes de qualquer pergunta, né? Para não chegar aqui, ó, e ficar travado. Ou até mesmo correr o risco de tomar o erro de pegar o valor de 5, que é a corrente máxima que o gerador suporta, é a corrente de curto-circuito, né? Então,
nada a ver com a corrente que ele está operando nesse momento. Então, 20 menos 4 vezes 2, ok? Então, nós temos 20 menos 8, que dá quanto? 12. Que isso, hein? 12 volts. Amados, quem é o rendimento do nosso gerador? O 12 volts que ele entrega dividido por 20, que é o máximo que ele pode entregar. Para mim, isso aqui dá 0,6. Se eu multiplicar por 100, o famoso 60% é para nós o rendimento do nosso gerador. Cadê meu mouse que sumiu? Achei. Vamos descer para comparar o gabarito. 4 ohms de resistência interna e 60% o rendimento do gerador, ok? Aquela questãozinha lá atrás, que eu fiquei na dúvida, ela está errada, tá bom? Errada, tem uma digitação a mais, está pedindo a corrente média em ampere e não em miliampere. Por isso que a resposta é 1,5 ampere. Sabe, Fala para mim. eu ia poder usar a corrente do curto-circuito quando? Porque ali você falou que costuma errar quando a gente pega ela. É porque a corrente de curto-circuito você só vai usar num momento em que ele fale, considere o gerador operando com corrente máxima. Aí você poderia pegar ela, ok? Sabe por que você não pode pegar ela? Porque, veja, a corrente de curto-circuito acontece, tá aqui o ponto, né? Quando a voltagem é isso aqui. E que voltagem é essa? Zero. Então acontece quando ele entra em curto. Então quando ele está funcionando, ele jamais vai ter a corrente de 5 ampere, a corrente de curto-circuito para esse gerador, porque ele está funcionando, né? Agora, quando ele estiver em curto, aí é zero. Aí não faz sentido nenhum, né? Que ele não entrega voltagem, aí o rendimento dele é zero. Né? 0 dividido por 20, o rendimento dele passa a ser zero. Então, quando ele estiver funcionando, lei de Poulet, voltagem total sobre resistência total. Primeira coisa que eu faço, encontrei a corrente, jogo no epsilon menos RI, e aí sim, lembra que esse I não é ICC, é o I de funcionamento. ICC só aqui, tá vendo? Quando a voltagem vai a zero. E essa equação que eu escrevi aqui, Rzinho epsilon sobre ICC, veio daqui. Só botar no lugar da voltagem zero, passar o Rzinho para cá positivo, passar o I dividindo, é o que nós temos. Então não use a corrente ICC para um gerador funcionando. Muito boa, né, velho? Muito boa. Achei assim, achei a lista de forma geral, dá para a gente ter uma base. Amanhã a gente vai fazer a parte 2, ela é bem pequenininha, né, porque eu tenho que corrigir todas, como eu falei com vocês, então ela é bem pequena. Devo trabalhar com 4 questões, né, ou 3, que é só uma trilha que está faltando para a prova, já que eu vou corrigir a número 10 também, entendeu? Então, que é bem suave também, né, bem tranquila. Então a gente vai fazer essa correção aqui amanhã e está faltando 3 que eu quero colocar para vocês para a gente finalizar, tá bom? Estudem, né, galera? Não deixe de estudar, não pense, minha preocupação é menor com relação a